Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, hoje eu chamo a vossa atenção para a mensagem do pedacinho do maná dos céus, onde eu quero falar sobre um tema. Ele é um tema bastante conhecido, bastante divulgado. Existem vários livros muito bons escritos acerca desse tema, sobre angiologia. O presbítero Gregório não tem muito conhecimento sobre isso, mas quero dizer para os irmãos que hoje estarei falando sobre os anjos. No livro, na Bíblia Sagrada, encontramos 208 textos falando sobre anjo e 90 textos falando sobre anjos e 2 textos falando sobre arcanjo. Vamos hoje procurar. Existe mais texto, amado. Eu estou usando 2 textos principal, que seria sobre arcanjo, mas existe mais um terceiro texto que fica no livro de Judas. Mas vamos lá. A palavra de Deus hoje eu quero chamar a vossa atenção para o livro de Gênesis, capítulo 31. Capítulo 31, versículo 11. Estarei usando esse texto como texto-chave, onde está escrito assim: E disse-me o anjo de Deus, em sonhos, Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. Eterno e soberano Deus, Deus de misericórdia, de bondade, eis-me aqui, Pai amado, perante tua presença. Nesse instante, Pai, quero ministrar tua palavra. Eu te peço, meu Deus, usa-me conforme teu querer, conforme a tua misericórdia, conforme a tua bondade, Pai, para falar, Senhor, aquilo que o Senhor quer que eu venha falar, para transmitir, ó Deus, tua palavra da maneira como ela é, Pai, pois eu creio na tua benevolência, na tua bondade e na tua misericórdia. Por acreditar, Senhor, na tua misericórdia, eu venho pedir, meu Deus, um revestimento para falar, Senhor, acerca deste tema bastante difundido, onde muitas pessoas, inclusive, têm se enganado, Pai, e buscado muitas vezes adorar anjos, quando sabemos que o Senhor não divide a sua glória com nenhum ser, mesmo sendo de natureza muitas vezes eterna. Portanto, Pai, te peço, usa-me conforme teu querer, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, quero hoje vos falar acerca da natureza dos anjos. Os anjos, que são eles? Anjos, amados, são criatura, isto é, seres criados. Eles foram criados por quem? Por Deus. Foram feitos do nada, pelo poder de Deus. Deus criou todas as coisas. Ele operou de uma maneira grande, trazendo à existência os anjos. Nós não conhecemos a época exata da sua criação. Porém, sabemos que antes que aparecesse homens na terra, os anjos já existiam há muito tempo. Os anjos
já existia antes da criação do planeta Terra. Antes da criação do primeiro homem, os anjos já existiam. Ele já existia, e que a rebelião, inclusive, daquele que sob o domínio de Satanás havia registrado, ele ocorreu antes mesmo da criação do homem. Alguns teólogos defendem, amados, que Satanás, sendo um anjo poderoso dos céus, ele queria que o Pai lhe revelasse, que Deus revelasse a ele. Quando Deus comentou nos céus, houve aquela reunião nos céus que a palavra de Deus diz, onde Deus disse: façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Quem participava dessa reunião nos céus era o Filho e era o Espírito Santo. E Satanás, ele se irritou. O nome dele era Lúcifer. Era Luzbel, conhecido como Luzbel, Lúcifer. Ele se irritou, ele queria que Deus lhe contasse e prestasse conta para ele por que iria criar uma classe inferior na terra. Então a rebelião ocorreu antes mesmo da criação do homem. E quando esta rebelião ocorre nos céus, que está registrado na Bíblia Sagrada, foi então criado duas classes de anjos: os anjos bons e os anjos maus. Sendo eles criatura, a palavra de Deus diz que nós não devemos adorá-lo. Inclusive, os anjos que está a serviço de Deus, ele não aceita a adoração, ele não aceita que venhamos nos prostrar perante eles. Os anjos caídos, eles querem ser adorados como sendo alguma entidade, como sendo alguém de importância. Os anjos caídos, eles querem receber adoração. Mas os anjos que estão a serviço de Deus, ele recusa a adoração. Isso nós vimos aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 19, versículo 10, onde, vamos ler, a Bíblia diz que João: então me lancei aos seus pés para adorá-lo. Mas ele disse: olha, não faça tal. Sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Veja bem, o anjo estava conversando com João, e João foi tocado de uma maneira tão grande. Se nós lermos a palavra de Deus, nós veremos que João, ele procurou adorar este anjo. Ele tentou se postrar diante dele. Mas o próprio anjo disse para ele: não, eu não aceito adoração. Adore a Deus, eu sou o teu conservo. Quer dizer, conservo é menor do que servo. Ele está a serviço de quem? Dos santos. Ele está a serviço da igreja de Cristo. Adora somente a Deus, diz ele. Portanto, precisamos compreender, amado. Então, João, escrevendo também no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 8 e 9, ele diz assim: eu, João, sou o que vi
que ouvi e vi estas coisas. E quando os ouvi e a vi, postrei-me aos pés do anjo que me mostrava para adorar. Postrei-me aos pés dos anjos para adorar. Mas ele me disse: olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, do que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Então, o anjo recomenda, aqui nós vemos duas recomendações. O próprio anjo negando-se a receber adoração. O anjo negando-se a ser adorado como Deus. Ele diz que ele é conservo, é menor do que servo, ao serviço da igreja de Cristo. Adore a Deus. Os anjos são espírito, amado. Os anjos são descritos como espírito, porque diferente dos homens, eles não estão limitados às condições naturais, às condições físicas. Os anjos aparecem e desaparecem à vontade, e movimentam-se com uma rapidez inconcebível, sem usar meios naturais. Apesar de serem puramente espírito, parece que tem o poder de assumir a forma de corpo humanos, a fim de se tornar visível sua presença ao sentido do homem. Se nós lemos livro de Gênesis, nós vamos ver que vamos encontrar Gênesis capítulo 19, Gênesis capítulo 19, versículo 1 até o versículo 3. À tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma, e vendo-os, levantou-se para o receber e postrou-se com o seu rosto em terra. E disse: eis, agora, meu senhor, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nele a noite, e lavai os pés. De madrugada vos levantarei, e ireis vosso caminho. Responderam eles: não, antes na praça passaremos a noite. Entretanto, Ló insistiu muito com eles, pelos que foram com ele, e entraram em sua casa, e ele lhe deu um banquete, assando-lhe pães ázimos, e eles comeram. Veja bem, amados. Então, esses anjos que estiveram na casa de Ló, de Sodoma, eles inclusive comeram, lavaram seus pés, comeram, se alimentaram na casa de Jó, pois eles haviam adquirido corpo semelhante ao corpo de homem, mas eram anjos. A Bíblia deixa bem claro, eles são seres imortais, isto é, não estão sujeitos à morte, eles não estão sujeitos a isso que nós chamamos de morte natural. Os anjos caídos, eles serão lançados no inferno, no lago de fogo do enxofre, junto com Satanás. A Bíblia é bem clara nesse sentido. E onde será a morte eterna, pois eles não morrem, mas será atormentado de eternidade em eternidade. É isso que nós vemos na Bíblia Sagrada. Vamos ver livro de Lucas, amados irmãos. Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20, verso 34 e 36. Eu estou tentando trazer essa mensagem de uma maneira, amado, que eu venha ler a palavra de Deus, para que vocês possam compreender. Porque eu citando muitas vezes o versículo, simplesmente para vocês, muitas pessoas acabam não tendo a curiosidade de analisar a palavra de Deus. E vamos ler o versículo. Versículo 34 está escrito assim: respondeu-lhe Jesus:
Os filhos deste mundo casaram-se e dão seu casamento. Mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem se casam, nem se dão em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são igual aos anjos e são filhos de Deus, sendo filho da ressurreição. Muito bem, amados. Aqui vemos que os anjos são imortais, não podem morrer. E aqueles que ressuscitar com Cristo, muitas pessoas dizem lá, eu vou ter a minha família novamente, minha esposa. Provavelmente isso, amado, não está registrado na Bíblia, não encontrei um registro ainda que possa nos afirmar isso. Mas Jesus diz que aqueles que fazem parte da ressurreição, da vida vindouro, nem se casam, nem se dão em casamento. Portanto, os anjos não têm, nós geralmente falamos, quando falamos sobre anjos, nós estamos referindo na forma masculina, mas eles não têm esta forma masculina, eles não têm sua sexualidade, eles não têm os desejos sexuais, portanto, eles são imortais. Jesus explica isso aos saduceus, que os santos ressuscitados serão como anjo, sentindo de que não pode mais morrer. Portanto, amados, dentro das Escrituras existe numerosos ensinos mostrando-nos que os anjos, eles são milhares de milhares. As Escrituras nos ensinam que seu número é muito grande. São milhares de milhares. E servem ao Senhor nosso Deus. E milhões de milhões, diz Daniel no capítulo 7, versículo 10. Mas o próprio Jesus fala também que se ele tão somente quisesse que o Pai enviasse para eles, enviaria 12 legiões de anjos para defender ele, para que ele não fosse preso e crucificado, conforme o Senhor Jesus nos mostra no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 53. Vou procurar aqui, amados, e já ler para vocês. Mateus 26, versículo 53, está escrito assim: Ou pensa tu que eu não poderia rogar ao meu Pai, e que ele não me mandaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Legiões de anjos. Jesus mostrando que se tão somente ele pedisse, o Pai invadiria essa terra com seu exército celestial para defender. A palavra de Deus diz que eles são multidão dos exércitos celestiais. Se nós lermos Lucas, capítulo 2, versículo 13, Lucas capítulo 2, versículo 13, amados irmãos, então de repente apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz da terra entre os homens de boa vontade. E o anjo, no nascimento de Cristo, os anjos aparece como multidão da milícia celestial, sendo milhares de anjos. Portanto, amado, o anjo, ele está a serviço da igreja de Cristo, ele está à disposição da igreja de Cristo. Nós que estamos servindo ao Senhor Jesus,
temos a ajuda desses seres celestial que são espírito, e por ser espírito, muitas vezes nós não o vemos, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa em volta daqueles que temem a Deus e o livra de todo o mal. Vamos ler mais uma passagem no livro de Hebreus, capítulo 12 de Hebreus, versículo 22, está escrito assim: mas tendo chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, e a mirades de anjos. Mirades é um número maior do que milhões e milhões. São números incalculáveis, amados irmãos. E nós chegaremos lá, se tão somente formos fiéis ao Senhor nosso Deus. Precisamos chegar a esse lugar, ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, onde estaremos sendo recepcionados por milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja do primogênito escrito nos céus, e Deus, o juiz de todos os espíritos do justo aperfeiçoado. É nesse lugar que queremos chegar. Nós estamos como peregrino aqui na terra, amado. Nós estamos nos preparando para chegarmos a este lugar santo. Os anjos, eu já vos disse que eles não possuem sexo. Os anjos sempre são descritos como varões, porém na realidade não têm sexo, não propagam a sua espécie. Existe uma teologia que ensina o que aqueles homens gigantes do passado eram filhos de anjos caídos, mas é uma teologia que não tem a sua firmeza mediante a graça de Deus, mediante a Escritura Sagrada. Portanto, nós vemos, amados irmãos, que eles não se propagam a sua espécie. Eles são espírito criado por Deus, permanece eterno, mas não tem sua sexualidade e não se propaga a sua espécie. Livro de Lucas, capítulo 20, verso 34, nós vemos isso, onde Jesus fala para os saduceus que nos céus não haverá casamento, porque todos aqueles que se ressuscitarem em Cristo serão semelhantes aos anjos. Visto, amado, com a ordem e a primeira das leis dos céus, é de esperar que os anjos estejam classificados segundo o seu ponto e a sua atividade. Tal classificação, nós vemos que existem anjos que são autoridades, são as potências, nós vemos que existe hierarquia nos céus. E nos céus, amados, existe anjos, arcanjos, querubins e serafins. Mas isto estarei falando amanhã, amados, porque o tempo é bastante escasso e nós precisamos compreender, amados, que um estudo sobre angiologia, ele daria para escrever um livro inteiro com mais de 250 páginas. E nós estamos tentando passar esta mensagem em um áudio de no máximo 30 minutos. Eu sei, amados, que para compreendermos a palavra de Deus, para nos revestirmos na graça e na benevolência de Deus, muitas vezes estamos limitados ao tempo, pois o tempo ele anda muito depressa.
E muitas vezes não conseguimos fazer tudo o que queremos. Mas somos servos. E como servos de Deus, nos colocamos na presença do Espírito de Deus, pedindo que Deus direcione nossa vida. E é isso que eu tento passar para os irmãos. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde e vos dê a proteção divina. Amanhã estarei trazendo o segundo áudio falando sobre angiologia. E assim, eu não sei quanto áudio estarei gravando, mas provavelmente eu encerrarei esta mensagem no máximo em 7 áudios. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Amém.